Glória a Deus. Eu estou muito feliz pela vida do nosso pastor e também pela vida da nossa pastora, porque quem está junto também é bem complicado, né? E graças a Deus pela vida deles. E eu quero aproveitar e pedir para que nós realmente continuemos orando por eles. Eles são os nossos líderes espirituais, são as pessoas que Deus colocou na nossa vida. E nós precisamos orar e interceder e cobrir a vida deles de oração em nome de Jesus. Amém? Então vamos continuar orando para que Deus possa estar com eles em todos os momentos em nome de Jesus. Para mim é uma honra estar aqui nesta noite e Deus ministrou muito o meu coração durante toda a semana. E conforme Deus ia falando comigo, eu ia anotando tudo, né, num papel. E hoje pela manhã eu me consagrei, eu orei diante do altar do Senhor pedindo que não fosse eu, mas que fosse o Espírito Santo de Deus através da minha vida. Então eu estou aqui nesta noite com o temor do Senhor, mas que principalmente eu seja boca do Senhor na vida da igreja, na minha vida, na vida de cada um que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então eu peço que você abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11. E eu achei tremendo que quando nós estamos no mesmo espírito, né? Deus já usou o pastor Val, usou o pastor André, e a palavra que Deus colocou no meu coração foi a respeito justamente do que aconteceu com Davi. Amém? Pode permanecer sentado. Em 2 Samuel, capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este: como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os seus pés, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei.
Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias num lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Versículo 23 diz: disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Verso 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Amém? Até aqui. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, como o pastor Val disse, nós precisamos de oração e nós precisamos da Tua palavra, porque é através da Tua palavra que nós somos ministrados. Senhor Jesus, eu quero me diminuir para que o Senhor cresça através da minha vida e que eu seja a boca do Senhor aqui na terra, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que toda a minha carne cale-se, ó Deus, em nome de Jesus, e que seja o Teu Espírito Santo a ministrar através da minha vida nesta noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? O tema da ministração de hoje é não pela nossa força. Amém? Não pela nossa força. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quem era Davi para Deus? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi o rei de Israel. E antes disso, Davi foi pastor de ovelhas. Ele foi músico e poeta. Davi escreveu muitos salmos, onde descrevia o seu amor, a sua fé, a sua humildade e a sua confiança em Deus. Então eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas que nessa situação que está exposto aqui em 2 Samuel capítulo 11, infelizmente ele teve uma atitude que diz a palavra de Deus que não agradou ao Senhor. E nós temos que nos atentar a isso, porque mesmo nós como servos do Senhor, nós não estamos imunes de tomar alguma atitude errada, de tomar alguma decisão errada, e é exatamente isso que o Senhor quer falar com cada um de nós nesta noite. Amém? Quem era Urias? Urias, dentre os soldados do exército de Davi, havia os valentes, os quais eram soldados de elite, eram soldados muito bons que eram selecionados para as batalhas. E um deles era Urias, que era marido de Batseba. Aí, eu quero fazer uma observação. Ele não matou o gigante, nem 300 homens com uma lança, mas ele foi um homem admirável e leal. Exemplo de conduta, um homem de princípios. E no mundo do jeito que está hoje, nós precisamos ser homens e mulheres, servos de Deus, e com princípios baseados na palavra de Deus. E em vez de liderar o seu exército na batalha,
Davi, ele resolveu permanecer no palácio confortavelmente. E depois de descansar durante o calor daquele dia, ele saiu para aproveitar a brisa fresca no terraço do palácio. E o palácio, ele devia ser num lugar muito alto que dava visão para todo o povoado. E quando ele estava lá, ele observou que tinha uma mulher muito formosa, muito bonita e tomando banho na privacidade do seu lar. Ela não foi e se ofereceu para Davi, mas ela estava na sua casa tomando um banho na privacidade do seu lar. E Davi mandou perguntar quem era ela. E mesmo sabendo que ela era casada com seu soldado, Davi mandou buscar ela e se deitou com ela. As consequências do pecado são péssimas, são muito ruins para a nossa vida. E o resultado desse pecado de Davi resultou que a mulher concebeu e ela ficou grávida. Ao saber dessa situação de Batseba, Davi, ele tentou acobertar o seu pecado. E a Bíblia ela não fala, mas eu tenho certeza absoluta que Davi ele ficou desesperado. Ele pensou no que ele iria fazer. Ele pensou como que eu vou resolver essa situação e como que ele ia, lidar com esse problema. E agora eu quero falar com você a respeito da integridade de Urias. Davi mandou chamar Urias, ele estava lá na batalha, mandou chamar Urias para ele ir para sua casa e disse para ele: lava os pés. Essa expressão eu pesquisei, o que significa lava os pés? Significa fique à vontade na sua casa. Daí, Davi estava sugerindo a Urias que ele ficasse na sua casa, que ele comesse, que ele bebesse e que ele ficasse com a sua esposa. No entanto, nas épocas antigas, um soldado, quando ele estava em batalha, ele tinha que se abster de relações sexuais durante essa campanha militar. E Urias, sendo um homem de princípios, ele não foi para sua casa. Ele ficou na porta da casa real com todos os servos do seu senhor. Então eu quero ler para você novamente o versículo 11 que diz assim: respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Olha só, que caráter. Olha que homem íntegro, que homem honesto. E mesmo Davi, embebedando Urias, ele não desceu para sua casa. E por fim, o que aconteceu? Ele tomou providências para que o marido de Batseba, Urias, fosse morto em batalha. Ele mesmo escreveu uma carta dando ordens para que ele fosse colocado à frente da batalha e fosse, morto. Davi, ele se mostrou disposto a matar um homem inocente, corajoso e confiável só para encobrir o pecado do adultério. Então é muito perigoso quando a pessoa ela comete um pecado e ela tenta consertar tudo isso da sua maneira. Ela tenta consertar com a sua própria força, com as suas próprias mãos. Então, o primeiro ponto que Deus quer ministrar o nosso coração, nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele tenta
manipular a nossa mente, ou seja, aquilo que nós pensamos. Não só nessa situação, mas em diversas situações, Satanás tenta soprar nos nossos ouvidos coisas que não são de Deus, atitudes e princípios que são contra a palavra de Deus. Então, portanto, quando você tiver que tomar decisões, quando você tiver que fazer escolhas, nunca faça quando você estiver muito alegre. Porque já aconteceu até comigo, quando eu estou muito feliz, aí você fala para a pessoa, eu vou fazer isso para você, eu vou fazer aquilo para você, eu vou servir, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E você está naquele auge da alegria, né? Você está super feliz. E você começa a falar que você vai fazer um monte de coisas. E quando passa essa emoção, sabe o que acontece? Você não faz aquilo que você falou. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente estiver muito alegre, muito triste, com muita raiva, muito magoado, muito cansado, muito desesperado, muito angustiado, muito preocupado, com muita pressa, com muita dúvida, com muito medo. E eu coloquei aqui alguns pontos, né, para que a gente pudesse refletir quais são essas emoções, quais são esses sentimentos que a gente não pode ter e já tomar uma decisão. Porque, com certeza, essa decisão não vai ser uma decisão direcionada segundo a vontade de Deus. O inimigo, ele se aproveita das nossas emoções e sentimentos. E quando nós estamos fragilizados, o que acontece? A gente toma os pés pelas mãos. Então, não é isso que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós temos que estar sempre atentos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Teve uma vez que eu ouvi uma história, eu acho que era uma história fictícia, mas eu queria ilustrar para você. O lenhador, ele tinha um filho bebê. E tinha um lobo que ele ficava tomando conta desse bebezinho enquanto o lenhador ia trabalhar. E todos os dias ele ia trabalhar e ele voltava para casa e o lobo estava lá cuidando do bebezinho. Teve uma vez que o lenhador voltou para casa e ele estava com a boca, o lobo estava com a boca toda suja de sangue. E ele imaginou que o lobo tivesse feito algum mal para o filho dele e foi lá e matou o lobo. Quando ele entrou no quarto, o filho dele estava bem. E o lobo tinha matado, ele viu uma cobra morta perto do berço, e o lobo tinha matado a cobra para proteger o bebê. E ele chorou muito porque ele matou o lobo que cuidava do seu filho. Então essa é uma história, só uma ilustração para que a gente enxergue que nós não devemos nunca, em nenhum momento, tomarmos atitudes na raiva, na ira, na tristeza, na mágoa. Porque, queridos, o inimigo, ele tem o tempo todo roubar a nossa paz. Em João 10:10, a palavra do Senhor diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Então, o segundo ponto que eu quero falar com você nesta noite. Como que nós vamos conseguir vencer essas situações da nossa vida? Nós vamos conseguir vencer com as armas espirituais, com oração. Né? O pastor Val falou aqui, como que nós vamos conseguir vencer? Através da oração. Conhecendo a palavra de Deus, que cura, que restaura e que liberta. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. A oração é muito importante para tudo. Parece, né, um clichê, todo mundo falando de oração, mas não é. Eu tenho vivido experiências com Deus através da oração. E nesses últimos meses, eu consegui ficar muito mais próxima de Deus. Queridos, e quando nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos ter atitudes diferentes. Nós conseguimos nos limpar muito mais rápido das coisas que nos desapontam. E nós resolvemos a situação da melhor maneira possível, na direção de Deus, para que o inimigo não roube a nossa paz. Antigamente, um tempo atrás, quando alguma situação me desapontava ou me desagradava, rapidinho eu falava assim, acho que eu vou fazer isso, não dá mais. Mas ultimamente, Deus tem ministrado muito o meu coração. E eu tenho deixado o Espírito Santo ministrar o meu coração, para que eu consiga perceber qual é a vontade de Deus para aquela situação. Porque, às vezes, aquela situação que aconteceu, é o inimigo armando contra a sua vida para te afastar, né, daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, para tirar a sua paz, para que você fique estressado, para que você, né, depois passou a situação, você fala, nossa, eu não devia ter feito isso. Comigo já aconteceu várias vezes. Você toma uma decisão, aí você vai, né, e faz aquilo que você decidiu na ânsia da emoção, e você fala assim, nossa, eu não devia ter feito isso. Ao passo que eu tenho orado e buscado a Deus e pedindo a direção de Deus para tudo aquilo que eu for fazer. Sabe por quê? Quando nós pedimos a direção para Deus, o Espírito Santo de Deus ministra o nosso coração. E Ele mostra para nós que não é esse o caminho a seguir, mas que Deus, Ele está tentando te ensinar alguma coisa com essa situação que você está passando. Então, o que acontece? Eu consegui limpar o meu coração e eu falei, nossa, verdade, né? Eu ia ser roubada nessa situação. E, no entanto, eu não fui. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus encheu o meu coração e eu consegui me limpar rapidamente. Tem vezes que a gente fica com aquele remoendo essa situação no nosso coração. E aí você fica sem estar em paz, você fica chateado, né? Você não fica bem, porque a gente sabe que quando tem alguma situação com alguém, a gente não fica bem, né? Principalmente quando é alguém de casa. Você discutiu com o seu filho, ou discutiu com o seu marido, com a sua esposa, você fica 100%? Não fica. E o inimigo quer que você vá dormir com aquela raiva no coração, o inimigo quer que você vá dormir, né, com aquela tensão no coração. Mas se você falar, Espírito Santo, limpa o meu coração, ministra o meu coração, com certeza você vai conseguir enxergar a situação de outra maneira e você vai conseguir se limpar. Daqui a pouco você está até conversando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas por quê? Porque você não tomou atitude na sua emoção, no seu sentimento. Você foi orar e você foi buscar a direção de Deus. Você pediu para que o Espírito Santo de Deus preenchesse o teu coração, enchesse o teu coração. Amém? Então que a partir de hoje, né, eu não sou uma super mulher, eu tenho minhas falhas, mas eu tenho buscado e tenho pedido para o Senhor para que eu seja melhor diante do altar do Senhor. Eu tenho orado, eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, que essas situações não me contaminem, para que, né, eu não saia da presença do Senhor e não seja roubada. Queridos, eu quero te dizer outra coisa. Quando começa a acontecer uma situação atrás da outra, pode ter certeza que você tem uma bênção muito grande para receber. E aí o inimigo coloca essas pedras no meio do caminho só para tirar a tua paz e você ter uma atitude, né, que vai te roubar da bênção. Então não permita que isso aconteça em nome de Jesus.
E quando nós apresentarmos uma causa diante de Deus, aí não é para falar assim, ah, Senhor, então fuzila o inimigo. Ah, Senhor, então, trata com aquela pessoa. Não, Deus não é assim. Mas você pode colocar a pessoa diante do altar do Senhor e falar, Senhor, ministra através do teu Espírito Santo o coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? É assim que a palavra de Deus nos ensina. E às vezes a gente, na nossa, tô com raiva. Aí você apresenta e fala assim, Senhor, moe essa pessoa. Não, não é assim. Mas nós temos que pedir para que o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que convence do pecado. É o Espírito Santo que convence das coisas erradas. É o Espírito Santo, que ministra o coração. Então, que você possa pedir para que o Espírito Santo de Deus ministre o coração da pessoa, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Em Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler do 16 ao 26. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler do 16 ao 26. Diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então esses são os frutos da carne. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, como que nós vamos conseguir vencer para que nós não sejamos roubados pelo inimigo? Nós vamos usar as nossas armas espirituais. Nós vamos conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é cura, restauração e libertação para a nossa vida. E nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus ministre o nosso coração em nome de Jesus. Amém? E em todas as situações, nós seremos mais do que vencedores. Então eu quero que nessa noite você foque nos frutos do Espírito. E às vezes a gente fala assim, mas é difícil, né? Às vezes é. Mas se a gente estiver focado, se a gente estiver alicerçado na palavra de Deus, se a gente estiver em comunhão com o Espírito Santo, você pode até dar uma pisadinha, mas depois de um tempo, você é ministrado pelo Espírito Santo e você vê que realmente você não vai cair nessa em nome de Jesus. Amém? Então, nós temos que orar.
Queridos, o segredo é a oração. O segredo é orar. Então, quando você começar a sua semana, amanhã é segunda-feira, você já vai orar e consagrar o seu dia diante do altar do Senhor. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Aí aquilo que, o diabo ia armar contra a sua vida, nem acontece. Porque através da sua oração foi quebrado no mundo espiritual, em nome de Jesus. Então, faça essa experiência. Porque às vezes no correr do nosso dia, acaba passando batido e a gente não ora. Mas se você, porventura acordou, teve que fazer alguma coisa, e esqueceu, então não deu tempo, ora durante o dia. Para que Deus possa estar com você em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos focar nos frutos do Espírito. E eu quero que você grave no seu coração os frutos do Espírito Santo. Tá bom? Então vamos lá, fala comigo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Contra essas coisas não há lei. Então levante sua mão e diga assim: eu quero ser cheia dos frutos do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou contar só um testemunho para vocês, para a gente finalizar. E eu quero que essa semana seja uma semana de vitórias sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que você possa mudar de atitude. Que você possa não cair mais nas ciladas do inimigo. E eu vou te dizer uma coisa: o inimigo, ele não é criativo. Às vezes ele usa uma situação, deixa a gente nervoso. Passa um tempo, ele usa a mesma situação para deixar a gente nervoso e a gente caiu de novo. Então presta atenção para você não cair nas ciladas do inimigo, em nome de Jesus. Amém? Algum tempo atrás, eu tenho um Vectra 97. E era meu filho que estava usando. E aí, o carro do nada parou. Eu chamei um mecânico e ele falou assim: é um motor de arranque. Aí ele trocou o motor de arranque e nada desse carro funcionar. Aí eu chamei outro mecânico e nada desse carro funcionar. E eu chamei outro mecânico e ninguém descobriu que o carro tinha, né? O carro já era meio antigo, meio velho, mas o Vectra, ele é um carrão. E aí, o que aconteceu? Ele estava atrapalhando lá na garagem da minha casa. E como a casa do meu irmão estava vazia, eu falei assim para ele: eu posso deixar o carro aí, né? Aí nós guinchamos o carro e levamos o carro lá na casa do meu irmão e ficou lá na garagem dele. Gente, pensa que esse carro ficou parado 4 anos, sem usar. Olha que dó, ele ficou todo empoeirado, ele ficou lá, parado, esquecido, né? Ficou lá. Porque eles falaram assim: talvez possa ser o motor. E eu não tinha dinheiro para fazer o motor, então deixa o carro lá. Aí o que aconteceu? Começou esse ano, eu até estava contando para a pastora Rosana, que aconteceu tanta coisa comigo, que eu falei assim: meu Deus, né? E foram acontecendo assim, uma situação aqui, outra situação aqui, outra situação aqui, que eu já falei: nossa, né? O que mais que falta acontecer? Aí meu irmão falou assim para mim: eu vou alugar minha casa e você vai precisar tirar o carro da garagem. Aí eu falei: ai meu Deus, sou mais as que faltavam, onde que eu vou botar esse carro, né? Porque se eu deixasse na garagem da minha casa, ele ia ficar lá ocupando espaço e ia ficar atrapalhando, porque a garagem da minha casa não é muito grande. E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei assim: para quando que você quer que eu tire o carro? Ele virou para mim e falou assim: para ontem. Ele falou assim para mim. Aí eu falei: e agora? Né? O que eu vou fazer?
E aí eu fiquei pensando, né? Acho que eu vou deixar o carro na rua. Aí alguém, eu não lembro para quem que eu falei que falou assim: ah, mas se você deixar o carro na rua, é perigoso alguém roubar as peças, porque ele vai ficar na rua, tá? E aí eu falei assim: o que eu vou fazer com esse carro? E eu faço parte de um grupo de mulheres daqui de Marília. E esse grupo é uma bênção, porque uma ajuda a outra, né? Quando alguém está precisando de doação de sangue, ou alguém está precisando de algum remédio, algum medicamento, aí a gente se comunica através desse grupo. E eu falei assim: gente, alguém sabe de algum mecânico BBB? Aí eu falei assim: BBB, elas falaram BBB, bom, né? Barato, né? E que seja, que resolva o meu problema. Aí eu tinha ligado para um outro mecânico, que ele morava lá perto do aeroporto, e ele falou assim: ah, Silvia, você pode trazer na semana que vem e tal. Aí eu ligava para ele e não dava certo. Ele não me... Aí chegou uma época que ele nem me atendia mais. E aí no grupo, eles indicaram 2 pessoas. Eu liguei para o primeiro e ele falou assim: até dá para eu ver o carro sim. Mas essa semana eu estou cheio de trabalho, só vou conseguir ver na semana que vem. Eu entrei em contato com outro. Ele falou assim: eu vou lá ver o carro, porque eu vou fazer uns testes e já te falo se é o motor ou não. Falei, beleza. Aí eu combinei com ele, ele foi lá. Ele falou assim: Silvia, não é motor. Eu falei assim: sério? Ele falou assim: sério? Sabe quando você não acredita muito? Aí ele falou assim: eu vou te indicar um guincho que é mais barato. A gente vai guinchar o carro para minha oficina. Tá bom? Tá bom. Só que o mais importante naquele momento para mim era tirar o carro da casa do meu irmão, que ele ia alugar a casa. E aí eu falei assim: bom, tirei o carro de lá. Beleza, já resolvi metade do problema. E aí, o que aconteceu? Ele pegou e falou assim: só que eu tenho uns outros carros para resolver, mas eu vou mexer no seu, tá bom? Tá bom. Mas eu fiquei tranquilex, porque eu falei assim: né? O carro não está mais na garagem. Aí ele demorou mais ou menos uns 20 dias. E queridos, eu vou te contar uma coisa. Ele conseguiu pôr o carro para funcionar. E aí ele falou assim que era a bomba de combustível que não estava puxando o combustível. Ele falou assim: mas como o carro ficou parado, você vai ter que trocar a bateria. E como o carro ficou parado, você vai ter que tirar a gasolina velha, botar uma gasolina nova. E o documento do carro, que ficou parado todo esse tempo, eu não tinha feito. E aí o que aconteceu? Diante de um problema, que eu achei que eu estava com um problemão, que não faltava mais nada para acontecer. Aí o mecânico conseguiu pôr o carro para funcionar. Aí eu fiz, né? Ele ainda parcelou um monte de vezes. Eu parcelei o documento do carro e conclusão: a gente agora está conseguindo andar com o carro. Então é assim. Às vezes a gente acha que a situação acontece na vida da gente, a falar: meu Deus, não faltava mais nada para acontecer. Mas foi bênção. Por quê? Porque eu tirei o carro do meu irmão e, detalhe, ele não alugou a casa até hoje, porque ele tinha que fazer umas coisinhas na casa. E quando eu preciso, eu ando com o carro. Olha só que coisa boa, né? Então é assim. Deus, Ele ama a nossa vida. E eu achei lindo o testemunho do pastor Val. Eu amo muito essa família. E eu tenho certeza que Deus vai fazer realmente infinitamente mais daquilo que eles estão pedindo, pensando ou imaginando. E vai fazer infinitamente mais sobre a minha vida e sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Confie no Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E não tome mais atitude no supetão. Não tome mais atitude, né, na raiva. Não tome mais atitude na decepção. Não tome mais atitude na emoção, em nome de Jesus.
mas que você possa tomar a decisão e a atitude dirigido pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor para você, para fechamento, está em Isaías 41:13, que diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei, em nome de Jesus. Amém? Então eu vou ler de novo. Pois eu sou o Senhor seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração para a sua vida. E eu tenho certeza, glória a Deus, aleluia. E eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje você vai sair, você vai para uma semana totalmente diferente. Vão vir lutas? Vão, porque a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E nós estamos com Jesus. E nós vamos vencer as situações das nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Mas conduzidos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu não tinha combinado nada com louvor, não. Mas se o Fabrício e o André puder vir aqui, eu queria que cada um fosse embora cantando os que confiam no Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E que você tenha uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Fala assim: se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Amém? Em todos os momentos da nossa vida. E é mesmo em nome de Jesus. Amém? Então, a palavra do Senhor diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que nós possamos confiar o tempo todo na promessa de Deus sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos cantar, não vai embora não. Glória a Deus. Vamos lá, André. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Declare. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Por isso nós declaramos: não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Glória a Deus, aleluia. Boa semana para você. Glória a Deus.